Oi, gente! Boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa live 30 minutos com Patrícia Vaz. Hoje vamos conversar com o arquiteto Alisson Garcia Alves. Muitos questionamentos, a serem respondidos. Vai ser um momento com certeza muito produtivo. Oi, Gi Peron, boa noite. Seja bem-vinda por aqui, viu? Um abraço para o Alisson Garcia Alves, já está por aqui. A Thalissa Sperfeld também. Oi, Thalissa, boa noite. Deixa eu dar a permissão para o Alisson participar da nossa conversa. Obrigada pela atenção de vocês, viu, gente? Esta é a última live da semana. Alisson Garcia Alves, olá! Olá, boa noite. Boa noite! Tudo bem? Tudo jóia. Seja bem-vindo por aqui. Obrigado a todos. Bom, a conversa de hoje, gente, temos muito o que esclarecer, quando o assunto é arquitetura. A gente sabe que vivemos um momento de crise e para o pessimista é um momento terrível, mas para o otimista, muita gente faz grandes aquisições, grandes negócios, neste momento. E aí, a pergunta é, eu compro o imóvel pronto, eu construo, eu reformo, por onde que eu começo, Alisson? Então, boa noite a todos, quem está entrando, faço um convite, estenda o convite a quem está ligado a nós e quem estava sabendo já da live também. Então, interessante, Paty, que assim, mesmo com essa questão do Covid e tal, o nosso ramo não desacelerou tanto, tá? O ramo da construção não desacelerou. Para mim, particularmente, até está sendo um ano que eu estou colhendo alguns frutos que eu plantei o ano passado, né? Então tem muita gente que precisa construir independente, já tinha um planejamento, já tinha comprado um terreno e precisa da sua casa e tal. E muitas vezes, assim, o pessoal me pergunta e me procura justamente pelo meu atendimento que é mais personalizado, assim, né? A gente está sempre em contato. Eu sempre costumo falar que quando a gente busca um arquiteto, a gente vai depositar toda a confiança da criação, da elaboração da sua casa, do seu sonho, nas mãos dele. Ele vai ser o instrumento para poder te orientar. Então, antigamente, a gente tinha essa visão que o arquiteto era só o cara que desenhava a casa, que determinava. E não é bem assim, né? Não é bem assim. Do ano passado para cá, eu tenho desempenhado um papel importante, porque assim, quando o cliente me procura, uma das primeiras coisas que eu pergunto para ele é assim, qual é o teu investimento? Onde é que tu quer chegar com esse teu investimento? O que tu quer fazer? Para a gente botar no papel, né? Eu quero uma piscina de concreto, eu quero uma piscina de fibra, eu quero um closet, eu quero uma sauna, eu quero um ofurô, eu quero um abrigo para 3 carros. Tudo isso tem um valor agregado, né? Então a gente faz um script, que é a descrição, a gente estipula a metragem quadrada em torno daquilo que a gente vai estar investindo, e para depois a gente ter uma ideia do investimento geral, porque a gente tem que pensar que além da construção da casa, tem o interior, tem os móveis, tem a decoração, né? E ainda aquele saldo que a gente tem que ter, porque ainda tem que pagar taxas de prefeitura, de uma série de coisas, né? Instalações. Então não é só a construção. Sem falar que muitas vezes acaba esquecendo que tem o muro, que tem o pátio, que tem o paisagismo, né? Não é só a casa, né? Então tem toda a pavimentação, tem que fazer a calçada do lado de fora, dependendo se é num condomínio ou se é num ambiente urbano. Então tudo isso muda. Por isso que eu digo assim, quando alguém procura um profissional ou procura uma construtora, a gente não pode se preocupar só com o investimento que a gente vai fazer na casa, né? A gente tem várias coisas que tem que pensar junto. Então eu aconselho a quem for procurar um profissional da sua confiança, ou for também bater um papo, porque tem que ter essa empatia com o profissional também, né? Por que às vezes eu optei pelo profissional A, B e C? Tem um porquê, né? Ou é o atendimento, ou é porque a gente se entende, ou eu gosto do estilo dele. Então existe uma responsabilidade muito grande do profissional para quem está ali procurando. Então muitas vezes eu recebo assim, telefonemas para tirar dúvidas, ou telefonemas para que eu tenha para que dê uma orientação, e muitas vezes eu recebo pessoas no meu escritório, ou que me ligam, e que eu tiro as dúvidas e passo as informações, e essas pessoas veem que naquele momento ainda não é o momento de construir ou de fazer o projeto. Por quê? Porque tinha uma perspectiva de investimento,
né? Aí a gente costuma botar o cliente com o pé no chão, ó, essa casa que você quer, esse empreendimento que você quer, é além daquilo que você tem. Você vai precisar ou de um financiamento, ou de um investimento melhor. Então, algumas pessoas me procuraram, digamos, há 2 anos atrás, e que hoje a gente está fazendo o projeto. Por quê? Porque houve uma orientação. Às vezes é muito fácil a gente pegar e criar um projeto dos sonhos, assim, né? Essa casa com isso, tal, tal. Mas chega na hora do orçamento, na hora de pontuar cada coisa, né? A gente vê assim, vai passar tantos mil do meu orçamento. Bom, tu tens um caso agora que a gente está vendo particularmente um projeto de ampliação para a tua casa, e olha quanta coisa tu estás pensando, né? Ó, vou fazer o projeto para fazer o orçamento, para fazer aquilo, para ver quando é que a gente vai poder fazer, né? E algumas pessoas veem assim, não, mas é porque o meu vizinho fez, tal construtora fez, mas não é bem assim. Cada projeto tem uma história. Cada projeto é uma história, né? E cada tempo que passa, os materiais vão aumentando de valor também. Então, assim, por que de buscar um arquiteto? Você pode buscar um arquiteto para fazer uma reforma, para fazer uma construção, para fazer uma construção comercial, para fazer uma decoração interna, para fazer uma mudança de materiais de uma construção, né? O arquiteto, além de ter o papel de criação, tem essa responsabilidade de orientação. Por que disso? Porque se eu botar na sua fachada um painel de ACM, ele por metro quadrado ele vai estar em torno de 400, 500, 600 reais um metro quadrado. Se eu aplicar na tua fachada um porcelanato amadeirado, um porcelanato marmorizado, a gente vai encontrar materiais de 40 reais até 120, 130, 140. Então, cada projeto tem o seu script da coisa, né? Então, eu costumo dizer que esse papel de orientação, esse papel de entrevista real mesmo com o cliente, né? De botar o cliente, de discutir cada parte, porque geralmente o pessoal hoje faz um grupo de WhatsApp e posta lá, ó, eu gosto de ter um telhado assim, quero ter uma sala assim, quero botar um sofá assim, e aí a gente tem que montar todo aquele script para fazer a criação personalizada para o cliente. Então, o papel do arquiteto, além de desenhar, tem isso também, né? Certo. Me parece que está robotizando o nosso som, Alisson. Você tá te ouvindo bem? Gente que está na live aí, meu povo, tá tudo certo? O som tá chegando bem? Tá tudo ok? Ouvindo legal. Você tá me ouvindo bem? Tá tudo certo? Tô te ouvindo. Sim, tudo no tempo certinho. Então, o arquiteto faz meio que um tratamento de choque no cliente, né? Assim, ó, eu não digo que todas as pessoas façam isso, mas eu me adaptei a fazer isso, sabe? Até algumas pessoas me perguntam assim, tá, Alisson, por que tu quer saber o quanto a gente quer investir? Eu, assim, para saber até onde meu projeto pode ir. Exato. Até onde eu posso chegar, né? Eu posso arriscar aqui, eu posso arrojar ali, né? Porque enquanto tu tá no papel, tu tá sob controle. Depois que tu tá construindo, que tu vai fazer um orçamento, a coisa pode mudar, né? Então, eu sempre gosto de conversar bem com o cliente. Eu tenho clientes, antes da tua chamada, da nossa live, eu estava falando com um cliente que me contratou, que está lá em Portugal hoje, né? É um casal que está em Portugal e eu estou fazendo um projeto que eles vão construir para cá. Olha o grau de responsabilidade que eu tenho. A gente estava entrando no site juntos, estava discutindo os materiais que a gente vai utilizar, a metragem, como é que é o metro quadrado aqui, como é que é o sistema de construção aqui, né? O que eu acho melhor para eles. E eles me incumbiram dessa responsabilidade, inclusive, de fazer o projeto, buscar executores e depois cuidar, né, de quem vai estar construindo. Olha o grau de responsabilidade, né? Mas eu te confesso que isso não me assusta porque eu já faço isso há muito tempo, né? Não me importa se o cliente ele está lá na Índia, na China, no Paraná ou aqui na vizinhança, né? Porque às vezes eu converso com pessoas que estão mais de fora do que estão aqui, depende do grau de responsabilidade, de ocupação que a pessoa tem. Mas se a gente discute bem o projeto, se a gente conversa bem sobre o projeto e eu sei aquilo que o cliente quer, é mais fácil de eu chegar na obra e dizer, não, é assim, o acabamento é assado, tem que ser dessa forma, ele quer assim, o projeto já está definido. Né? Antigamente o pessoal fazia uma planta, fazia um 3D, a imagem 3D e passava para a construtora. Mas aí como é que tu vai fazer o orçamento? Que vidro é esse? Que porcelanato é esse? Né? Que ACM é esse? Que marca que é que tu especificou? Tá, isso aqui é um concreto alisado? Isso aqui é um piso cimentado? Né? Esse gesso, como é que é? Então, são várias coisas que na hora de fazer um orçamento, de construir, a gente tem que discutir. Sem falar que quando tu procura uma empresa de construção, veja bem, quando tu procurar uma empresa de construção, tu vai ter que definir tudo no primeiro contrato, principalmente, geralmente. Tudo. Sendo que a obra ainda vai correr 1 ano, 1 ano e meio, em média, para ela ficar pronta.
E os materiais, os preços vão mudando. Então, quando a construtora fecha, um construtor ou um empreiteiro, ele fecha, ele sabe que durante esse trajeto corre o risco de ouvir oscilações. Ele não vai comprar tudo agora, né? E quando você busca um profissional, que muitas vezes eu acabo desempenhando esse papel, tá, Paty? De você ter um construtor, ou eu buscar um construtor. O ano passado a gente conversou um pouco, e eu falei até que estava lançando essa questão de assessoria de obra, né? Então, se a pessoa me procura hoje, eu consigo te indicar um bom construtor, eu consigo executar a tua reforma, em alguns casos, né? E a coisa corre bem por quê? Porque a gente busca pessoas que a gente conhece, confia. Então, se o profissional também pode desempenhar dessa forma. Muitas pessoas procuram assim, Alisson, a gente busca um profissional que faça o projeto, mas também que cuide, ajude a nós na obra, porque a gente não entende, né? Sim. Não entende. Então, se você tem um arquiteto que executou o projeto, que vai acompanhar o trabalho do executor, a tendência de não haver erros ou de haver conferências é melhor ainda, maior ainda, né? Então, por isso que eu digo, hoje o nosso papel é como se a gente entrasse para a família do cliente, entendeu? Porque o cliente vai depositar a confiança na gente, a gente vai ter que saber como é que eles vivem, do que eles gostam e o que eles esperam, né? Para mim é muito comum, porque eu já estou acostumado, já fazem 15 anos que eu estou formado, então eu sei como é que é o processo de construção, como é que se fecha um contrato. Como é que se fecha um contrato? Eu aprendi muito olhando, então eu oriento os meus clientes nisso também, de como fechar um contrato, do que pode deixar fora para ser vantagem para você depois. Porque hoje a maioria das construções é assim, ó, os acabamentos de cerâmica, os acabamentos de metais e de luminárias geralmente ficam fora do orçamento. Por quê? Sim. Porque é muito particular para o cliente, porque é uma coisa mais decorativa, entendeu? Então, a construtora ou o construtor dá o quê? Dá um crédito. Dá um crédito. Vou te dar um crédito de R$70 das cerâmicas da tua casa, de R$50. Mas quando o cliente fecha com a construtora ou com o construtor, ele sabe que algumas coisas estão fora do contrato. E quando constrói com um pedreiro, com um empreiteiro, geralmente tem essa modalidade do cliente também comprar os materiais. De atrás do tijolo, atrás da argamassa, atrás do cimento. Então, ao mesmo tempo que te exige um pouco mais, você tem liberdade também de buscar preços, né? De ir atrás de promoção, de realmente fazer a coisa acontecer em prol de você, só que vai depender mais do teu tempo. Certo. Deixa eu mandar um abraço aqui, ó, para a Juscelia Teixeira, tá com a gente. O José Felipe Búrigo, um abraço para o Sandro Matias, radialista. Tem muita gente do rádio acompanhando aqui a transmissão. Um abraço, gente. Obrigada pela atenção. Ó, a Gisele Lima tá com a gente, a Luana Mazzucchello, que é da Rádio Som Maior, né? Um abraço para o Tiago Domingos, o Marcelinho da rádio também por aqui, Vicente Nicodelli, um abraço para a Morgana Salvador, que é da TV, se não me falha a memória. A minha filha Raíssa está por aqui também. A Rose Enxuga, aquele abraço. O Márcio do Canto, que é uma agência de publicidade, aquele abraço. O Márcio é da Três Comunicação. Aqui, ó, um abraço para o Januário Padilha, a Nair Pagliotto. Gente, um abraço para vocês, obrigada pela atenção. Janete Carvalho também, obrigada pelo carinho, pela atenção. Estamos conversando com o arquiteto, o Alisson Garcia Alves, que é de Sara, né, Alisson? Isso. Interessante, pode, só continuando, antes de a gente ter uma outra abordagem, eu sempre tenho uma conversa muito sincera com as pessoas que me procuram, assim, né? E isso facilita com que a gente chegue no projeto no resultado mais rápido. Né, mais rápido. E eu recebo muitos e-mails e às vezes até abordagem pelo WhatsApp. Alisson, como é que funciona o teu trabalho? Como é que são os valores? A gente tem que saber que tipo de projeto a gente vai desenvolver, né? Vai saber o tipo de projeto que a gente vai desenvolver. Vou falar de um caso importante que eu acho interessante citar. Uma vez um casal me procurou e tinha vindo de Minas Gerais, e aí eles tinham um valor guardado e tal, né? E estavam olhando um terreno. Aí, olha, só a gente tá vendo esse terreno, tal, no condomínio, bacana, tal. Aí eu assim, beleza. Quanto é que custa esse terreno? Esse terreno custa tanto. Então, quanto é que vocês têm reservado para fazer a construção? A gente tá pensando em tanto e vai pegar um financiamento assim, assado, tal. Aí ele assim, o que que você acha melhor? A gente pagar o terreno à vista e financiar a construção, ou financiar o terreno, né, e construir? Eu assim, depende. Vocês pensam em ficar aqui para sempre? Eles, pois é, a gente trabalha em tal lugar e tal. Então, assim, ó, faz o seguinte, se vocês não têm segurança das coisas, como pode ser daqui 5, 4 anos, compra o terreno,
porque depois se acontecer qualquer coisa, tu consegue negociar o terreno com outra coisa. Não está vinculado a um financiamento. Né? E a construção você usa parte, o rendimento que vocês têm e faz um financiamento. Então ali, hoje como tem muita modalidade diferente de financiamento da Caixa, você tem que estudar isso aí, né? O que é melhor no momento, se de repente chega no meio do processo, não deu certo, tem que mudar, então aí você tem um terreno financiado, é diferente, né? Diferente quando você tem um terreno que você já quitou e está financiando a construção, ou não. Vamos supor o seguinte, você comprou o terreno, você não vai construir mais. Não deu certo o projeto, vai mudar. O terreno você consegue desenvolver, consegue vender, consegue negociar. Agora, se já tem um financiamento nele, já é mais difícil, né? Então, muitas pessoas me procuram também para fazer o projeto, já pensando no financiamento. Aí mesmo que é importante essa questão do apontamento do valor da construção. A gente tem que fazer um projeto para que quando a gente faça a planilha da Caixa, né, realmente seja aquele valor. Para que não passe muito, até porque a Caixa geralmente vai te dar 80%, nunca é 100%. Então você já tem que ter um valor de 20% de contrapartida, fora aquele valor que a gente orienta a ter de segurança, né? E vai surgir coisas diferentes, vai precisar de outras coisas. Então, como agora caiu um pouco, não sei se foi do ano passado para cá, eu acho que caiu os juros da Caixa, tem muita gente também fazendo essa modalidade de financiamento. E aí exige um pouco mais de atenção, porque é o seguinte, você fez o financiamento, você tem uma construtora. Essa construtora, ou construtor, ou empreiteiro tem que seguir as etapas que a gente determinou na planilha para a Caixa liberar os pagamentos. É diferente de você construir do seu jeito. Se na planilha lá tá concretar, laje terra, assim, assim, assado. Você tem que completar essa fase, solicitar um engenheiro, o engenheiro tem que conferir para ver se foi feito aquilo ali, para poder liberar. Então, tem essa responsabilidade também, né? Alguns tempos atrás, tinha um monte de empresa que fazia casa pelo financiamento, né? E surgiu muito consultor. Só que as coisas não são assim, né? As coisas... tem que ter muito bem descritos os valores e tal, porque se você se perde no orçamento também, quebra o negócio. Aí prejudica o cliente, além da sua empresa, você prejudica o cliente também, né? Eu vi que alguns anos atrás o pessoal se aventurava a construir e a construção não é tão simples quanto parece. Outra coisa importante de falar, independente se é uma casa de 500, 600, 700, 800, essa questão do INSS da obra, do ISS da obra, né, que são as notas que a gente tem que apresentar depois para ficar isento ou não, ou ter desconto. Então, é uma coisa em que eu não sou especialista, mas os meus clientes sempre me perguntam, porque não é só chegar e construir. Você tem que pegar o alvará, depois tem o ISS de quem trabalhou na obra, né, cobrar isso também, ver isso com a sua construtora, porque você vai ter que recolher essas notas até por causa do seu imposto de renda. Então, tudo isso é uma coisa importante na hora de pensar em construir e também de falar com quem está executando você, se é uma empresa, se é um profissional autônomo, saber como é que ele vai estar emitindo isso aí. Porque em muitos casos, o cliente se responsabiliza por quem está trabalhando lá. Como assim? Se eu botar um pintor autônomo trabalhar na minha obra, certo? Eu não sou o patrão dele. Eu não estou como patrão dele. Mas e se ele se machuca na minha obra? Será um terceirizado. Que garantias ele tem? Né? Então, às vezes o cliente pode se complicar nessas situações também. Acho importante citar sobre isso. Muito bem. Aqui, ó, um abraço para o TD Chagas, está com a gente. O Tiago Dalmolin, boa noite. A Pati Cunha, boa noite. Xavier Clóvis por aqui, boa noite. O Edson por aqui, boa noite também. Angelita Godinho, aquele abraço. O Valmício De Pieri, que foi meu entrevistado ontem, falando sobre tecnologia. Um abraço, Valmício. O Aparecido Donizete por aqui também. A Denise Torneiro Sesconeto, aquele abraço, Denise. A iridóloga está por aqui também. Nossa, quanta gente. Boa noite, viu? Estamos conversando com o arquiteto Alisson Garcia Alves. Bom, daí eu quero voltar, então, lá no começo da nossa live, né? Já está quase acabando, meu Deus do céu. O que eu perguntei, eu devo fazer uma reforma ou construo algo novo? Por que caminho eu devo seguir, Alisson? Então, depende da sua construção. Em muitos casos, eu já fui solicitado para fazer uma reforma em que eu falei, olha, se a gente for reformar, é capaz de a gente encontrar coisas por trás dessa construção que talvez nem valham a pena. Então, a gente tem que sempre fazer uma análise da obra. Não tem como te dizer, se tu mandar uma foto para mim e dizer, ó, derruba tudo. A gente tem que analisar a estrutura da casa, a tubulação da casa,
Porque às vezes a gente não adianta maquiar uma coisa que não está bem feita. Em muitos casos é mais caro tu reformar do que tu construir novo, dependendo do caso, né? Eu sei porque eu peguei algumas reformas do ano passado para cá, que assim, realmente foi aquela questão de SOS, salvar a casa, sabe? Era uma casa de uma boa estrutura e tal, mas impermeabilização zero, né? Tinha vazamento, tinha umidade por tudo, e era uma casa extremamente nova, onde a gente teve que usar sistemas de manta, de fazer drenagem, que não tinha numa casa muito grande. Ou seja, no processo de construção não foi dada atenção a isso. A estrutura era muito boa da casa. Só porque a casa estava toda sendo depreciada em função da umidade, em função de não pensar no caimento da água, de não ter uma calha adequada. Eu sempre brinco, né, que nós estamos em 2020 e o pessoal que faz principalmente essas casas mais modernas que tem platibanda, onde o telhado ele fica oculto, né, não é telhado aparente, fazem calhas de 25, de 20 centímetros de largura por 15 de profundidade. Da onde isso, né? E o dia que tem aquela chuva torrencial, não vai dar conta. Faz uma calha mais generosa, faz uma calha com 60, 70, 80, 1 metro, dependendo do caso. Até porque em muitos casos, se precisa de um caminho para circulação para o instalador de uma antena de TV a cabo, para alguém que vai instalar um split que vai ter estrutura fixada lá no volume da caixa d'água. Que aí você pode fazer com que aquela calha seja impermeabilizada com manta e depois coloca o alumínio de proteção e você pode circular. Né? Então tem que pensar, para evitar de andar em cima das telhas, que geralmente essas empresas de manutenção, de instalação, sempre danificam alguma coisa. E aí depois fica a herança lá, começa a vazar, é porque está uma rachadura por causa daquela telha que foi quebrada. Eu vejo o pessoal falar muito disso, né? Então no próprio processo de construção tem isso. Então se você me perguntar, vale a pena reformar? Claro que vale, dependendo do que for. Dependendo do que for. Aí você tem que sentar com um profissional e dizer assim, olha, só quero reformar, quero trocar esse telhado, quero trocar esse piso. Aí eu vou perguntar, tá, a sua laje, ela é aterro, ela fez uma laje assim, tem umidade? Porque a umidade é uma coisa assim, como eu já falei em alguns programas de rádio. A umidade, e na maioria dos seus casos, ela não tem solução 100%. Dependendo do caso. Mas toda casa de material tem problema com umidade, ou Alisson? Não. Tem casas que são extremamente livres disso, mas aí o processo construtivo dela possibilitou isso, né? A gente tem mantas, tem aditivos, a gente pode... Em alguns casos ainda, há casas em que foi feito com aterro. Então a casa que é feita com aterro, ela não está livre de umidade, porque ela está em contato com o solo. Né? Então a gente pode passar, pode fazer o reboco novamente, pode passar uma manta, mas assim, a gente vai tratar, não recuperar. Em alguns casos, a gente tem que refazer. Né? Então, se a sua casa já está com uma estrutura onde já tem o solo, vou dar um exemplo agora, clássico. Geralmente, os terrenos que têm aclive, ou seja, em que a casa é enterrada, que a parte da frente da casa é mais baixa, a parte de trás é mais alta, a gente cava, né? Para encaixar uma garagem ou um acesso e tal. Se essa parte aí ela não for protegida, não tiver uma drenagem lateral e embaixo, para onde vai vir a água que vai descer ao contrário, ou que vai cair pelo solo? Vai encostar nessa parede, que vai absorver essa água e vai trazer para dentro do ambiente. Aí começa a manchar os pisos, começa a vazar água, né? Então tudo isso pode ser evitado com uma boa drenagem, com uma boa manta, porque depois a gente consegue fazer. Só porque você vai ter que ter um investimento um pouco maior, vai ter que, né, interditar a casa. Eu fiz isso em algumas casas nos últimos 5 anos, em que a gente ressuscitou as casas, sabe? E foi um trabalho, assim, manual, artesanal em muitos casos, para não danificar e ter um cuidado. Mas, assim, mesmo em 2020, como eu falo, eu ainda vejo algumas construções de um padrão bom, falhando em infiltração, impermeabilização, que aí tem a infiltração, a questão do dimensionamento da tubulação de queda, calha, impermeabilização na parte interna, caixa d'água, volume de caixa d'água, pressurização das redes de encanamento. Olha só, temos casos que a gente não tem uma pressão boa no chuveiro, nas torneiras, então precisa de uma pressurização, então tem que pensar nisso também. Uma dica que eu vou deixar aqui, hoje a gente fala muito em energia fotovoltaica e energia eólica, energia solar, né? Lembrando que a energia solar você vai transformar
o sol vai esquentar a água e vai jogar na tubulação, que é a tubulação especial de água quente, nas suas tubulações de torneiras, né? E a energia fotovoltaica, ela transforma, né, a energia natural que a gente tem em energia elétrica através do seu conversor na hora para casa. Então, é uma coisa, é mais fácil de instalar, você vai ter que ter apenas um conversor anexo ao seu relógio normal, interior dentro de casa, e deixar uma tubulação de acesso para o telhado. Aí vai da orientação também da gente saber botar as placas, né? Mas é um sistema muito interessante, porque assim, você pode fazer essa montagem gradual, botar uma placa, 2 placas, 3 placas, 4 placas, né? Então você consegue estar aumentando e vendo o resultado isso na sua residência. É um sistema bem bacana. A gente tem bastante representação agora aqui pela nossa região. Então sempre alerta, hipermeabilização, tubulação de queda, que é a tubulação que absorve, principalmente esse pessoal, hoje a gente faz muita casa com platibanda com telhado oculto, muito mesmo. A maioria dos meus projetos hoje são assim, com platibanda, né? Mas tem que prestar atenção nessa questão da hipermeabilização e na tubulação de queda. Aproveitamento da água da chuva também é muito interessante. E é uma coisa corriqueira que eu tenho visto, tá? Certo. Piscinas de concreto, né? Piscina de concreto também tem que ter um cuidado especial. E mesmo assim, às vezes, a gente ainda tem que fazer alguns acertos em obra. Então, são coisas que não são tão simples de fazer, mas que exigem, desde o início, independente do seu executor, procurar pessoas especializadas que trabalham, né, fazendo cada um o seu papel, para a gente não ter dor de cabeça na obra. Tá certo. Um abraço para a Sarremão Modas por aqui, o André Schneider também, a Fernanda Glira, um abraço, obrigada pela atenção. Quem mais aqui, ó? Amanda Scott, boa noite. Goesso, boa noite. A Marini por aqui. O Dilney também, que é advogado aqui de Cocal do Sul. O Cleiton Avi é de Sara, se não me engano, de autoescola, hein, Sara? Conhece o Cleiton, não? Cleiton. Sabe quem é? Obrigada pela atenção. Nossa, passou muito rápido a nossa conversa aqui. Eu quero saber só sobre rachadura, Alisson. O que dá jeito em rachadura? Tem jeito rachadura em parede? Tem trincas e rachaduras, né? Cada um tem a sua patologia especial. Então, assim, ó, o que acontece? Às vezes a obra, ela tá com uma boa estrutura. Veja bem, ó, às vezes a obra tá com uma boa estrutura. Você já deve ter visto aonde há uma abertura, uma janela, uma porta, onde tem as aberturas na alvenaria, tem uma rachadura na diagonal. Ou para cima ou para baixo, geralmente para baixo da janela, né? Ela faz isso aqui assim, né? Tem essa rachadura. Certo. E aí muitos ficam assim, meu Deus, né? Tá trabalhando e tal, mas não. O que acontece? Hoje até a Caixa, as obras da Caixa, eles exigem a verga e a contraverga, que é uma viguinha de concreto que a gente passa embaixo das aberturas, tanto em cima da porta, quanto em cima da janela e embaixo da janela. Só que não adianta fazer ela do tamanho da janela, ela tem que passar um pouco mais para se reforçar, para evitar essa rachadura. Porque quando a gente faz uma parede inteira, ela está sólida. Quando a gente abre a parede, a gente cria pontos de sensibilização nos pontos ali, né? Então, acaba, às vezes, rachando. Pode ser pela massa também. Pode ser por uma massa que também, às vezes não está de acordo, da massa do reboco, né? Mas é importante, primeiramente, isso aí é uma coisa primária, tá? É fazer dessa forma, tá? Para evitar já essa patologia que é bem comum. Em alguns casos, a gente vê em cantos de construção rachaduras. Aí pode ser o quê? Pode ser o solo, pode ser a sapata e a estrutura que a pessoa construiu, que o solo mexeu e desceu, aí mexe no pilar, né, acarreta em mexer, aí descola o tijolo, tem a rachadura. Pode ser problema do solo, pode ser o problema da fundação que não foi bem pensada ou não foi bem cavada nesse sentido, ou os próprios materiais não estão bem arranjados ali. Eu já vi casos, Paty, que assim, ó, quando você faz um pilar que tem a sua ferragem assim, e vai fazer uma viga que tem que estar ligada, uma ferragem é ligada na outra, correto? Certo. Eu já vi situações em que o pessoal não encostou. Fez dessa seguinte forma, assim, ó. Só encostou. Ou seja, não tem ligação. Isso aqui está trabalhando de uma forma, isso aqui está de outra. Então, vai rachar. É coisa simples, mas às vezes ainda acontece, né? Então, assim, quando você investe bem na sua estrutura, estuda bem o seu solo, não adianta, às vezes, num caso, cavar 1 metro e fazer a sapata. Não. Às vezes tem que fazer perfuração para ver, porque um solo pode... a parte mais sólida está a 6 metros, a outra a 2, a outra a 1.
Ah, Alisson, mas como é que eu faço agora para consertar se tem isso? Primeiro vamos diagnosticar o que, que é. Se é estrutural ou se é estético. Às vezes é uma massa, alguma coisa. Aí tem a solução de acrescentar telas. A gente retira o reboco, acrescenta a tela, faz toda uma amarração de ferragem e aí sim faz um novo reboco amarrado para que ele trabalhe e não solte novamente. Mas cada caso é um caso, né? Então, há ambientes que a gente vê uma fachada que não está muito legal, tá toda picotadinha, assim, tá toda cheia de pezinhos de galinha que a gente fala, né? Mas é estético. Por isso que em muitos casos, em muitas casas hoje em dia, porque assim, uma coisa interessante a gente levar em consideração, Paty, é o nosso clima. Hoje a gente vive num país tropical, certo? Olha o quanto é quente aqui em Criciúma e quanto é frio também. Olha a mudança de temperatura que a gente tem. Às vezes o material, ele não aguenta essa dilatação toda, né? Ontem estava bem frio, mas daqui a pouco a gente tem um dia bem quente. Criciúma estava com dias bem... Então a gente estuda os materiais e entende isso, né? Então aqui, na nossa região, os materiais sofrem mais. Sofrem mais. Às vezes o mesmo material que a gente faz aqui lá em Minas Gerais ou na Bahia não vai dilatar tanto. Então o sistema de construção ele não pode ser para um todo, né? Cada região tem a sua forma de construir, tem coisas que funcionam aqui que não funcionam lá, tem produtos que funcionam aqui e não funcionam lá. Tem solução? Tem, mas cada caso é um caso. E muitas pessoas, quando vão fazer uma construção grande, que a maioria a gente tem essas texturas cimentícias, que são essas texturas de grafiato que vieram, e agora a gente tem as texturas cimentícias. Então é uma textura que a gente aplica na alvenaria depois do reboco pronto. Ela dá, além de uma estética bacana, que são pigmentos, que a gente pode estar controlando com pistola, ou então com rolo, né? Geralmente é com pistola, cimentício, e ela protege. Porque você vai pintar a textura, ele tem essa proteção mecânica da textura para depois chegar no reboco. Então isso garante uma vida útil da construção e a conservação dela muito melhor. Muito bacana. Um abraço para o Johnny de Moraes por aqui, o Arthur Ertel Bitmac por aqui também. Obrigada pela atenção. Tempo esgotado, Alisson, que pena. Como que o povo faz para te encontrar? Então, através das minhas redes sociais, né? Através do meu Instagram, do escritório, Alisson Alves Arquitetura. Tá? Lá tem todos os meus projetos, alguns dos meus projetos. Também tem o meu perfil de Facebook, mas geralmente eu estou atualizando mais é o do Instagram. E através do meu celular, 9629-5589, onde você tem o meu contato direto de WhatsApp e a ligação aí. Estou à disposição a todos aí. Agradeço a oportunidade, Paty. Esse Alisson é com Y, com I, normal, um S, dois S? Isso. ALYSON. Muito bem. Alisson, obrigada pela conversa. Até uma próxima live. Que seja breve. Eu agradeço. Obrigada. Tá bom. Valeu, obrigado. Até mais. Valeu, tchau, tchau. Gente, acabamos de conversar com o arquiteto Alisson Garcia Alves. Até a próxima live. Um abraço, valeu, tchau, tchau.